Começa agora mais um 16mm e hoje a gente vai falar sobre o novo filme brasileiro Albatroz, depois da vinheta. Casado com Catarina, Simão se apaixona pela atriz judia Renée, com quem viaja a Jerusalém. Ali, o fotógrafo registra um atentado terrorista frustrado. As fotos tornam Simão mundialmente famoso, porém disparam críticas à sua atitude. Em vez de tentar evitar a tragédia, preferiu fotografar. Bom, a primeira coisa que eu vou falar pra você sobre esse filme é esquece a sinopse. Eu, particularmente, fui ao cinema achando que ia assistir um filme mais sobre o conflito ético de um fotógrafo e me deparei com uma obra meio lynchiana brasileira. A proposta desse filme não é necessariamente narrativa e sim sinestésica. O que eu quero dizer com isso? Não é um filme que vai te trazer uma história prontinha, linear, com desenvolvimento de personagem, ápice e desfecho. Esse filme, ele tá mais interessado em causar sensações, em transmitir sensações pro espectador por meio das imagens por si só, imagens soltas, e a montagem delas. Esse filme é dirigido pelo Daniel Augusto, que fez filmes como Não Pare na Pista, roteiro do Braulio Mantovani, que é um dos principais roteiristas brasileiros. Dá pra dizer aí que ele fez boa parte dos filmes icônicos da última década. Cidade de Deus, Tropa de Elite, ele participou do roteiro, O Ano que Meus Pais Saíram de Casa, Ônibus 174, enfim, ele tem uma carreira bem notória como roteirista brasileiro e aqui ele traz uma coisa totalmente diferente do que ele já havia feito. Como eu disse pra vocês, esse filme tem uma referência muito forte dos filmes do David Lynch. Quando eu fui pro cinema, deu meia hora de filme, eu entendi que a lógica que ele estava querendo transmitir não era a lógica necessariamente da realidade, sim a lógica dos sonhos, coisa muito presente nas obras do David Lynch. E depois eu fui pesquisar um pouco sobre o processo de criação desse filme, da onde ele surgiu e tudo mais, e descobri que o Braulio Mantovani queria fazer uma versão brasileira, mais ou menos, do filme. Quer dizer, uma versão brasileira não, né? Mas se inspirou bastante no A Estrada Perdida, de 1997, do David Lynch, e quis criar alguma coisa relacionada ao filme. E ele faz um trabalho bem legal aqui. Eu gosto de ver trabalhos diferentes no cinema brasileiro, é um trabalho bem ousado. E tem toda essa proposta exatamente do universo lynchiano, que é trabalhar esse meio termo, né? essa linha tênue aí do que é real e o que não é real. O maior apelo desse filme é trazer para o espectador uma sensação de incômodo, uma sensação de quebra da lógica da realidade mesmo, e fazer com que ele se encontre num mundo parecido com um dos sonhos, que não tem necessariamente uma lógica espacial, uma lógica temporal. Até certo momento no filme você tenta criar a lógica temporal do filme, né? Eu fui até um tempo falando, não, isso aqui é passado, isso aqui é futuro, isso aqui é passado, isso aqui é presente, mas depois você descobre que o presente não é necessariamente o presente, e conforme o filme vai passando você vai entendendo que a lógica é de verdade não entender, e sim apreciar e sim sentir. Como a ideia nesse filme você também tá dentro da cabeça do Simão e seguir os acontecimentos junto com ele, não à frente dele, nunca sabendo se é sonho ou realidade. Aqui você tem um trabalho de som muito intenso, como se fosse o que ele está ouvindo, e um trabalho de imagem também bem interessante. É uma montagem bem frenética, que traz horas. Você tem uma fotografia que trabalha muito cores. Ele é um personagem sensível, sinestésico, que eu acho que é o termo que fala, que ele ao ouvir música enxerga cores, então você tem isso também no filme. Eles trabalham as cores muito intensas, a cor amarela principalmente, que é uma cor às vezes associada à loucura, então nesse filme você tem bastante a presença da cor amarela, entre outras cores. Em outro momento você tem uma fotografia puxada para a linguagem noir, em que ele trabalha bastante luz e sombra, numa fotografia preta e branca. Em outros momentos é uma fotografia mais lavada, mais real, então você tem essa mistura de gêneros, né, de estilos dentro desse filme, exatamente para te confundir do que é realidade e do que não é realidade. A direção de arte faz isso muito bem também, os figurinos, você tem personagens que estão com os figurinos de certa forma um pouco caricatos,
mas com uma interpretação realista. Então existe todo um trabalho para fazer com que o espectador se perca no mundo do sonho e da realidade. Outra coisa que eu achei interessante no roteiro, que provavelmente é proposital, são as personagens, né? As funções das personagens, as profissões no caso. Você tem o Simão, que é um fotógrafo, você tem a Renê, que é uma atriz, você tem a namorada do Simão, que eu esqueci o nome agora, mas que trabalha com jingles publicitários, você tem uma escritora vivida pela Andréa Beltrão, vou falar daqui a pouco sobre o elenco, e você tem uma neurocientista. Se você for parar para pensar, são todas profissões que lidam, que trabalham nessa linha entre a realidade e a ficção, né? E a neurocientista aqui, que é vivida pela Andréa Horta, é a que trabalha com essa questão da forma mais anatômica, né? Ela consegue, por meio da anatomia dos cérebros, assim, conduzir imagens, né? Conduzir um sonho ou conduzir uma realidade. Então, ela é talvez o ponto mais real do filme, o que na teoria a gente encontra como um ponto de realidade que não necessariamente precisa ser, assim, vai muito da sua interpretação do filme, o que você acha que é real, o que você, né, acha que é sonho. Nem o personagem central sabe, mas a gente especula bastante. Falando um pouco do elenco, o personagem central, o Simão, é vivido pelo Alexandre Nero e tá muito bem aqui, porque ele tem que trabalhar nessa confusão mental, né, e tem que passar isso pro espectador. O espectador não pode em nenhum momento desconfiar de que ele sabe o que tá acontecendo. O resto do elenco também tá muito bem, você tem a Andréa Beltrão, você tem Camila Morgado, a Maria Flor, a Andréa Horta, todos eles trabalhando de uma forma a gerar uma dúvida no espectador, né? E como eu acho que é um roteiro que eles não tinham muito esse material de construção de um personagem, de um arco de um personagem, é um filme que importa muito a cena, né? Se eles conseguem passar ou transmitir alguma mensagem por uma cena, uma dúvida, o que seja, ou algo do tipo, assim. Interpretações sempre duvidosas, né? Elas estão sempre, todas elas tentando enganar o personagem central e tentando enganar o espectador também. Eu não acho que é um filme pra todo mundo. Você é uma pessoa que tem a necessidade de entender um filme, de sair do cinema falando, eu entendi, eu matei todas as charadas, enfim, esse filme não é pra você, esse filme vai te decepcionar bastante. Porém, eu acho esse filme extremamente ousado, eu tive uma grata surpresa, assim, eu esperava outra coisa, mas cheguei no cinema e vi que era uma linguagem completamente diferente do que eu estava esperando, uma linguagem que a gente está acostumado a ver lá fora e não muito aqui do Brasil. Então, eu acho que pela ousadia desse projeto, pelo fato dele existir e tornar, né, o cinema brasileiro mais plural possível, pra gente não ter essa ideia de que cinema brasileiro é isso ou é aquilo, cinema brasileiro é tudo. Eu gostei bastante desse filme, minha nota vai ser 8,5 pra ele. Não acho que ele vai encontrar um público muito fiel aqui no Brasil, talvez se ele tiver uma carreira lá fora. É isso, se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui embaixo, comenta se você assistiu, o que você achou, se ficou perdido, se não entendeu nada, fala aqui que a gente conversa melhor sobre esse filme. Não deixe de assistir os nossos outros vídeos aqui no canal, vai ter bastante coisa interessante vindo, então fica ligado, se inscreve se ainda não é inscrito, compartilha o nosso conteúdo. Um grande beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Corta!